Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, conosco aqui também na TV Horizonte. Um abraço, paz, alegria, saúde nesta segunda-feira, né? Uma segunda-feira de muita paz e muita alegria para todos. Pois é, nós tivemos aí uma sexta-feira difícil, a quinta-feira difícil, com aquele problema dos postos de gasolina, dos tanqueiros que queriam fazer uma greve, depois eles voltaram. O presidente Bolsonaro prometeu R$ 400 de ajuda de custo para o pessoal que transporta gasolina. Essas coisas não adiantam nada, não é verdade? Eu sempre falo, eu tô chegando à conclusão que o governo do presidente Bolsonaro já acabou, né? Porque o presidente teve, né, desde quando ele se elegeu e desde quando tomou posse, todas as condições para fazer todas as reformas necessárias, né? Mas o presidente, né, ao invés de fazer as reformas, ele foi brigar. Primeiro brigou com o Moro porque queria que o Moro trocasse os delegados da Polícia Federal que estavam investigando os filhos dele. Ó, para você ver. Então, um problema familiar, levou um problema familiar para o governo. Criou crises e mais crises dentro do governo e foi criando crise, não é verdade? Ao invés de governar, de fazer as reformas, né? Cada vez que ele cria uma crise, o dólar vai lá para cima. O dólar, quando o Bolsonaro assumiu o governo, era R$ 3,40. Ele foi subindo, está hoje R$ 5,60, R$ 5,70. Né? E cada vez que o dólar sobe, nós estamos aí vivendo uma crise do petróleo no mundo. O petróleo sobe todos os dias no mundo. E aí, como o nosso dólar está alto, então tudo vai subindo outra vez. Então, aí na hora de comprar como o nosso petróleo, ele é considerado commodities, né? Como também é commodity o café, é commodity a soja, é commodity o milho, é commodity o arroz, é commodity a carne. Então, tudo agora está em dólar, está dolarizado a nossa economia. Se está dolarizado, cada vez que o dólar sobe... Ontem o presidente estava na televisão, numa entrevista, dizendo o seguinte, que ele reconhece que o custo de vida aumentou. Claro que aumentou muito. Você comprava um quilo de carne, era 25, 26 reais o quilo, hoje está 50, 60, 70, né? É um absurdo, tá? As coisas estão muito caras, tudo encareceu. O arroz chegou a 35 reais o pacote, tem lugar que já vende a 18, 19 reais e tal, mas ele chegou a 30 e tantos reais, velho. Então é difícil, foi muito difícil para o povo está difícil. Então, quer dizer, as coisas estão difíceis para quem precisa de comprar, infelizmente, né? Então, eu acho que agora que o presidente está acordando para governar o país, né? Está aí com crise lá no Ministério da Economia, com todo mundo saindo, já saiu 19 pessoas, né? Que não querem ficar lá com o ministro Paulo Guedes, né? O chamado posto Ipiranga dele tá virando outro posto, não Ipiranga, que era a solução para tudo, felizmente. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de luz, hein? Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de luz, hein? Vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Elas são antissépticas das vias urinárias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Uma alimentação diversificada fica rica em frutas e legumes, é essencial para que tenhamos uma vida saudável. Com a correria do dia a dia, muitas pessoas acabam dando preferência para alimentos processados, como a carne, o que pode fazer muito mal e ser a porta de entrada para doenças como câncer e etc. Aliás, quem gosta de comer muita salsicha, muito salames, né, alimentos, comida processada, é difícil, né? A reportagem é da Ana Elisiário. Ana. As carnes processadas são feitas com a intenção de realçar o sabor ou melhorar sua preservação. Entretanto, esses alimentos que normalmente são usados em preparações rápidas podem aumentar as chances de desenvolver algumas doenças, como o câncer de intestino. A maioria dos industrializados, eles têm uma adição de componentes químicos, como, por exemplo, o realçador de sabor, né, que é um componente químico altamente cancerígeno
e que ativa também as nossas papilas gustativas. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, entre 2020 e 2022, são esperados quase 41 mil novos casos de diagnóstico da doença no Brasil ao ano. Saiu um estudo recentemente com a população espanhola que mostrou uma relação direta entre essa alimentação rica em produtos ultraprocessados com um aumento de até 1% na incidência de câncer de intestino. É comprovado que reduzir a ingestão de salsicha e linguiça, por exemplo, contribui para o afastamento de doenças crônicas. Entretanto, o grande consumo desses alimentos ainda preocupa. O problema todo é que para ter uma alimentação de boa qualidade, a gente tem que sim, não é tão fácil. Então, hoje a gente tem uma pressão da indústria muito grande para poder ingerir alimentos que são muito fáceis, muito baratos, muito coloridos, e isso estimula as pessoas a ingerir carnes ultraprocessadas, e aí a gente vai incluir nas carnes ultraprocessadas também os embutidos, os defumados, que todos têm elementos pró-cancerígenos. É possível evitar o consumo de carnes processadas, impedindo assim o surgimento de doenças crônicas. Faz tempo, né, que a OMS considera a carne processada como cancerígeno. E eu já vinha com essa informação e tentando diminuir. E aí, primeiro comecei a diminuir nos processados, e depois eu tinha decidido fazer um jejum sem carne durante 40 dias, e eu terminei que eu gostei tanto do resultado, foram tantos benefícios que eu não voltei a comer mais carne. Para substituir, o que a gente pode fazer? Para fazer um hambúrguer, comprar carne no açougue, mandar o açougueiro moer a carne, fica muito mais saudável, muito mais suculento também. Então, evitar o consumo e comprar esse tipo de alimento também. Pois é, agora vocês vejam bem, hein? Eu estou imaginando aqui o pessoal da Alemanha. Na Alemanha é salsicha e linguiça, é carne processada demais, né? Na Alemanha. Também na Espanha você tem um tipo de... Eu não posso dizer que a carne é processada, né? O chamado jamón, que é aquela mão do porco, né? Que passa por um processo de defumação e etc. E fica muito tempo, né? Ali guardada para depois ser consumida, né? Eu não sei, deram aí inclusive a Espanha como exemplo, né, do lugar que as pessoas estão adquirindo muito câncer de intestino, não é verdade? Olha aqui, nada melhor do que aquela comidinha do brasileiro de antes, né? Um pedacinho de carne cozida, um arrozinho, um feijãozinho e uma verdura, legumes, né? Era muito mais saudável, né? As pessoas ficaram, né? Então hoje, infelizmente, com a crise que nós estamos vivendo, ninguém pode comer carne. Vai comer salsicha, que é mais barato. Linguiça, que é mais barato. Então, tá difícil, né? Mas vamos nos cuidar, isso é importante. Agora eu vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A arritmia cardíaca pode ser mais comum do que imaginamos. O problema atinge cerca de 20 milhões de brasileiros e o responsável pela morte de mais de 320 mil pessoas por ano. A reportagem é do Leonardo Apolinário. Leonardo. O Emanuel foi diagnosticado com arritmia cardíaca e descobriu da pior maneira possível, em cima da mesa de cirurgia. É que ele foi passar por um outro procedimento cirúrgico. Ela apareceu no momento em que eu estava sendo operado, fazendo essa cirurgia que eu te falei, que chama bypass. E no momento, lá em cima da mesa de cirurgia, eu tive essa arritmia cardíaca, né? Ele fez o cateterismo, identificou lesões leves no coração. Agora, o tratamento por meio de remédios para controlar a arritmia. Evitar totalmente qualquer exercício físico que force, né, o sistema cardiorrespiratório. Então, liberado até o momento, uma caminhadinha leve, bem descontraída, sem forçar muito o exercício físico, nem o cardiorrespiratório, e o tratamento medicamentoso.
em que eu tomo alguns comprimidos por dia para ajudar a manter o controle dessa arritmia e fazendo um acompanhamento com o meu cardiologista. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a arritmia cardíaca atinge cerca de 20 milhões de brasileiros e é responsável pela morte súbita de mais de 320 mil pessoas todos os anos. A arritmia pode ser diagnosticada por fatores orgânicos, que são as causas naturais, ou por fatores externos, como a má alimentação e o uso inadequado de medicamentos. Por isso, é muito importante identificar a doença o mais rápido possível. O paciente começa a sentir, tem queixas de fadiga, canseira, sonolência extrema, palpitação. E, nos casos graves, ele pode se manifestar, inclusive, como morte súbita, em que os sintomas aparecem e podem ocorrer em morte até em 1 hora após o início do mesmo. O tratamento é de acordo com a manifestação clínica do paciente. Nos casos mais leves, em que o paciente tem o sintoma de cansaço, é importante que ele procure um médico cardiologista ou um clínico para que possa verificar esse descompasso cardíaco. Nos casos graves, em que o paciente percebe uma queda da frequência cardíaca e uma queda abrupta de pressão, que pode caracterizar por sudorese, pele fria, sonolência, perda de consciência. Estes casos, normalmente, a gente solicita que sejam encaminhados para o pronto atendimento, porque incorre risco à vida. Pois é, nada melhor do que ter uma vida saudável, né? Primeiro, comer pouco, né? Às vezes eu vou assim num restaurante e vejo aqui o prato das pessoas. Sem querer, você olha, né? Não tem um verdezinho no prato, só massa, carnes e etc e tal, né? Depois tem que fazer regime, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se comer pouquinho, se começar a comer pouco e andar mais um pouquinho, né? Evitar o carro para ir à padaria, para ir ao supermercado, vai levando uma sacola e etc e tal. Isso é muito importante para a vida da gente futura. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. A maioria das mulheres brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha. Tem muita coisa na Lei Maria da Penha que muita gente desconhece os artigos, etc. Sabe que tem uma lei que protege a mulher. E a Maria da Penha foi uma mulher que foi maltratada pelo marido, quase perdeu a vida de tanto apanhar do marido, né? A gente sabe que a violência contra a mulher é uma realidade. E quanto mais nós falamos que tem Maria da Penha, tem lei, tem tudo, e as mulheres estão morrendo, infelizmente. A doutora Flávia de Figueiredo, uma advogada que cuida muito desse setor, ela outro dia falou uma coisa muito interessante, chama-se violência patrimonial. O que é isso, doutora Flávia? Violência patrimonial contra as mulheres. O que é isso? Bom dia, Cir. Um prazer estar aqui. Essa violência patrimonial, assim, ela é pouco denunciada. Ela se caracteriza pela retenção, pela destruição, sendo parcial ou total das certidões, dos documentos das mulheres. E é uma violência muito grande, principalmente quando a mulher ela quer se separar. E o homem usa isso dessa forma para que ela não tenha, até os bens delas também, que ficam retidos, como os aluguéis, como ele pode se utilizar também, que é uma violência patrimonial, de uma procuração que ela deu de boa-fé e ele usar em benefício dele próprio, não é? Pegando todo aquele patrimônio que ela tinha, as contas em banco. Então, a mulher ela precisa denunciar, ela precisa reunir essas provas para que ela lá na frente ela não seja tão prejudicada. Ou seja, a pessoa casa, né? Normalmente deixa que o marido tome a frente de tudo. Tem até o contrário, tem mulher que toma conta de tudo, que resolve tudo em casa, né? O marido é um zero à esquerda para tratar de papéis, papelada de coisas, etc. Mas na maioria das vezes é o homem que cuida disso tudo. Então, quando chega no momento de separação, aí o cara, é quase que uma violência moral também em cima da pessoa, não é verdade? Sim, é verdade, assim. E essa forma de violência, muitas vezes ela é complicada, é difícil de você entrar com um processo criminal, porque os artigos
181 e 182 do Código Penal, ele isenta de crime a pessoa que pega na constância do casamento esse patrimônio da mulher. Sei. Sabe assim? Então, apesar de ter essa lei Maria da Penha, esses artigos, eles impedem isso, porque em decorrência desses artigos do Código Penal, da pessoa, na constância do casamento, não poder se entrar, né, com uma ação contra ele. Porque muitas pessoas vão fazer uma denúncia que está acontecendo, essa violência patrimonial, e chega lá para fazer um BO e fala, mas você está casado? Sim, eu estou casada, mas eu quero fazer essa denúncia que está acontecendo com o meu patrimônio. Aí eles vão ir. Não, o artigo 181 isenta de pena quem comete tal crime. Olha mesmo, só, é? É verdade, assim. Mas a lei da Maria da Penha não tipifica isso, não? Sim, ele tipifica, mas aí existe esse impedimento do Código Penal. Mas as coisas têm mudado, o STJ tem tido condenações a respeito disso, mas é preciso que o casal se divorcie para que o outro seja incriminado com então, relação quer dizer, a isso. durante assim. a constância do casamento, então, uma esposa, por exemplo, ela não pode denunciar ao juiz que a documentação que ela tem direito naturalmente, não só os direitos que estão resguardados para ela, como também ela pode ter acesso a esses direitos, ela pode denunciar isso à justiça? Ela vai denunciar e ela vai entrar com um processo de divórcio para que o outro seja incriminado, para que o cônjuge seja só com o processo de divórcio? Só no processo? Com o fim do casamento. Assim, é verdade. Infelizmente, ainda existe essa lacuna causada por esses artigos do Código Penal. Por isso que a gente fala que o direito, né, na vida das pessoas, ele é um negócio assim infindável, porque verdadeiramente o direito não se esgota numa lei que foi criada há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, ou 10 anos atrás. Quer dizer, as necessidades jurídicas vão se renovando. Sim, vão renovando. Mas esse artigo é interessante, assim, se você for estudá-lo, esse princípio desse artigo vem do direito romano. Sei. Então, a gente precisa atualizar, diante de uma nova sociedade que a gente está vivendo hoje, principalmente com proteção à mulher, é o que a Lei Maria da Penha ela traz, né, essa proteção contra essa violência física, psicológica e patrimonial contra a mulher. Nós estamos acompanhando uma evolução, mas ainda estamos aquém das nossas necessidades. Porque essa renovação, né, das necessidades jurídicas, né, e eu fico vendo que às vezes não são todas as pessoas, né, que conseguem passar pela primeira instância, a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, a terceira instância, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, e a quarta instância, que é o Supremo Tribunal. Sim, se for uma matéria constitucional. Né? Mas eu estou dizendo, não é ninguém. Às vezes a pessoa não tem recurso para levar esse processo até a quarta instância. Não. Né? Desanima na primeira instância de uma vez, né? A primeira decisão judicial, a pessoa já acha que já perdeu tudo, não é verdade? Né? Mas hoje o que eu falo, principalmente para as mulheres, é que a mediação, uma conciliação, ela resolve, né, para que não se estenda esse processo de sofrimento. Ela resolve ali, sabe assim. É muito importante isso. Eu vou lembrar uma coisa aqui muito interessante. O Geraldo Pereira era um compositor brasileiro, nascido na cidade de Juiz de Fora, e foi com 8 anos de idade, 9 anos de idade, tinha um irmão mais velho que morava no Rio de Janeiro e foi morar no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele se fez, nunca mais voltou para Juiz de Fora para viver em Juiz de Fora. Né? Podia até voltar para visitar a mãe e tal, o pai. Mas ele fez um samba muito interessante de que ele chegou em casa, a casa dele estava pegando fogo, né? E ele foi e chamou Dona Estela, que era uma vizinha. O que houve? Ele falou assim, fulana de tal ficou sabendo que você
que você dançou, foi ao baile com outra mulher e etc. tal, ela ficou muito magoada e pôs fogo no seu violão. O violão queimou o guarda-roupa, porque o violão está dentro do guarda-roupa, queimou o guarda-roupa e queimou a casa toda. E quando fiquei sabendo que ela estava magoada com você, eu também ajudei a pôr fogo. Ai, que violência. Então, podemos dizer que o homem também sofre essa violência patrimonial, porque queimar um violão não é queimar um terno, porque chegou com um terno bonitinho e tal, mas o terno estava com o cheiro de outra mulher, ou sei lá o que é. A mulher pode rasgar o terno. Isso aí tem algum a ver com violência patrimonial também? É uma violência patrimonial e, como eu disse no começo, até que quando a mulher ela comete, porque isso é um crime, né? É um crime patrimonial, está lá enquadrado no Código Penal, mas se os dois ainda têm um relacionamento, têm uma convivência, existe um casamento, ela vai estar isenta. Tá certo? Quer dizer, ela pode se beneficiar também do artigo que facilita o homem. Isso, a isonomia, é para os dois. Tem isonomia jurídica aí, né? Exatamente, assim. Beleza, é verdade. Então, é muito importante. Eu vejo, às vezes, a senhora chega com decisões jurídicas, por exemplo, do Supremo Tribunal, que vão fazer o que nós chamamos no direito, como é que chama no direito? Quando uma decisão judicial, ela vira... eu esqueci o nome aqui agora. Ela vira uma jurisprudência. Vira uma jurisprudência para outros casos semelhantes. É verdade, né? E isso é importante, então, né? Normalmente, às vezes, a lei não é feita uma nova lei, a lei não é reformada, mas a jurisprudência ajuda a diminuir, inclusive, as decisões judiciais erradas. Exato. Né? Porque vão pegar uma jurisprudência lá do Supremo Tribunal Federal, que é uma jurisprudência que é usada por todos os meios da justiça, não é verdade? Sim, aí a gente já sabe o pensamento dos ministros com relação àquele processo que nós demos a entrada na primeira instância. Então, a gente sim vai se basear nessa jurisprudência, principalmente se os casos foram semelhantes, para a gente ter até uma noção, né, qual vai ser a decisão desses ministros. Pois é, eu fico imaginando aqui um juiz lá do interior do estado, aquele juiz que tem os casos mais simples e mais complicados, não é verdade? Né? É verdade. Eu tenho a impressão que isso é só sendo juiz primeiro lá no interior, né? Julgando casos, né, simples, mas que são interessantes, né? É que o sujeito pode chegar amanhã e dar uma decisão judicial que não vai prejudicar aquela pessoa que reivindicou um direito, não é verdade, doutora? E aí, mais uma vez, eu falo, nada como a mediação e para que você assegure o seu direito sem esses conflitos. Doutora Flávia, final do programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cília, a você e a todos que estão nos ouvindo aí. Muito obrigada. Um abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser.